Muita gente fala que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Inclusive, isso influencia sua vida, a forma com que você conduz seus pensamentos e suas decisões também são influenciadas por essas escolhas. Bom, sabendo disso, você também deve conhecer o Warren Buffett, certo? Ele é um bilionário, um dos homens mais ricos do mundo. Talvez também seja até um dos mais inteligentes. Mas você conhece um dos seus mentores, o Charlie Munger? É sobre ele que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Pois é, cara, como você viu aí na introdução do vídeo, então a gente hoje vai falar um pouco do Charlie Munger, né? Ele que é sócio e mentor do Warren Buffett. O próprio Warren Buffett, inclusive, fala disso, né? Então, se você gostou dessa introdução que eu fiz aqui no vídeo, cara, dá uma curtida, comenta aqui pra mim, compartilha também esse vídeo com seus amigos para que todos possam saber que não é só o Warren Buffett que conseguiu atingir coisas incríveis, mas também o Charlie Munger, e com a ajuda um do outro, eles impulsionaram ambos para cima. Então, o Charlie Munger, cara, ele nasceu em 1924, não é? Numa família que não necessariamente era rica, mas também não necessariamente era pobre, né? É o que se chama de classe média. Ele tem a principal qualidade dele, o Charlie Munger, inclusive, ele ainda é vivo, mas a principal qualidade dele, que ele mesmo cita isso, é que ele aprendeu a aprender. Ou seja, ele é basicamente um autodidata. E ele permeou, ele pesquisou, estudou várias áreas do conhecimento, desde arquitetura, biologia, matemática, direito e investimentos e negócios, enfim. E na minha opinião, o Charlie Munger, ele é o melhor homem de negócios do mundo atualmente, no sentido de conseguir ver negócios que ninguém está vendo. Essa é a minha opinião e deixei aqui a sua. O Charlie Munger, cara, assim como o Warren Buffett, que é o parceiro dele, nasceu em Omaha, né, no Nebraska, que é um estado certamente um pouco longe assim, do centro financeiro mundial, que é Nova York. Eles nunca foram para Nova York para fazer fortuna, coisas do tipo. Eles sempre tiveram seu escritório lá em Omaha, né? Nessa cidadezinha pequena, menor. Isso é muito interessante, cara, porque eles não precisaram ir para o grande centro financeiro mundial para poder atingir os objetivos dele, os sonhos, as metas e assim por diante. Mas existe uma questão curiosa aqui, que o Charlie Munger, quando ele tinha 10, 11, 9 anos por aí, ele trabalhou com o avô do Warren Buffett, num pequeno supermercado, numa pequena mercearia. Mas ele não conheceu o Warren nessa época, ele só veio conhecer o Warren Buffett 10 ou 15 anos depois disso, e daí eles, né, se uniram e começaram a carreira juntos deles. O Charlie Munger, ele é muito conhecido também pelas frases icônicas, né, frases curtas e precisas. Talvez por isso ele também tenha feito direito. Mas existe uma questão interessante, que o avô dele foi uma espécie de desembargador lá do Nebraska na época. O avô dele exerceu o cargo muito bem e é muito reconhecido até hoje por isso. Além disso, o Charlie Munger, ele estudou matemática, não é? Ele fez matemática na Segunda Guerra Mundial. Ele começou a estudar clima, não é? Previsão do tempo, esse tipo de coisa. No exército ele foi obrigado a fazer isso, ele serviu na Segunda Guerra Mundial. Então não é só uma questão de ser um cara inteligente, ele também tinha, digamos, uma visão prática das coisas, ele sabia o que ele estava fazendo. Tem uma visão mais fincada, por assim dizer, com os pés na realidade, não era só um cara que estudava para ficar abstraindo as ideias, por assim dizer. Então ele estudou matemática, estudou arquitetura, estudou previsão do tempo, etc. Estudou direito também, mas isso tudo ele estudou de forma, digamos assim, formal, na universidade, na academia. Mas por fora ele sempre estudou, não é, outros temas que é de interesse dele, que foram de interesse dele, e que ele foi bem sucedido nisso também. O Charlie Munger, ele começou a carreira corporativa dele no direito, né, na Califórnia. Então ele saiu do Nebraska, foi para a Califórnia e ele montou o seu primeiro escritório de direito lá na Califórnia. Mas ele também montou um escritório, não é, de investimento poucos anos depois, e ele teve um retorno, não por coincidência, mas por mérito talvez dele, um retorno aí de aproximadamente 20% ao ano, entre 1962 e 1975. Então ele teve esse escritório de investimento, essa assessoria, consultoria de investimento, como você queira chamar,
por 13 anos, 12 anos aproximadamente. Ele teve ainda esse retorno acima da média. Enquanto o mercado, nessa época, o Dow Jones, ele teve um retorno de 5% ao ano, na média, né? Então, lembrando, o Charlie Munger, nessa época, ele já tinha interesse sobre investimentos, ele já investia, ele já assessorava pessoas também. Agora vem a parte mais interessante da história do Charlie Munger, para mim, não é? É a história de superação dele. Porque ele começou a vida dele, desde cedo ele começou a trabalhar, não é? Com 10 anos ele começou a trabalhar com o avô do Warren Buffett, mas quando ele tinha 30 anos, cara, enfim, ainda era relativamente jovem, ele perdeu um filho, né? O filho dele teve leucemia e em um ano, isso, enfim, em 1980 ou 70, alguma coisa assim. E em um ano, basicamente, o filho dele morreu. Descobriu-se a leucemia nele e um ano se passou e apesar dele ter dado o melhor tratamento, o melhor hospital, o melhor, enfim, o melhor que o menino poderia ter, quando ele tinha 9 anos, depois de um ano de descoberta desse câncer, ele veio a falecer. E alguns anos se passaram depois disso e o Charlie Munger descobriu que ele estava começando a ficar cego, né? Então 1 ou 2 anos depois disso, o Charlie Munger descobriu que tinha uma espécie de catarata bem rara e ele começou a perder um dos seus olhos. Inclusive ele perdeu, na verdade, anos depois, mas nesse meio tempo, quando ele começou a descobrir que iria ficar cego, ele começou a estudar Braille para poder continuar com o ritmo de leitura que ele sempre imprimiu, que é um ritmo de leitura forte que com certeza passava aí dos 100 livros por ano tranquilamente. O Charlie Munger também ele teve 7 filhos no total, né? Incluindo esse que faleceu, o Terry Munger. E nessa época, quando ele perdeu o filho dele, com 9 anos, a esposa dele se divorciou dele, pegou tudo que ele tinha, tomou casa, enfim, ele só restou um carro para ele, um carro amarelo, que a filha dele inclusive dizia que era um carro horrível e que ele nunca ia conseguir se casar de novo se continuasse com aquele carro. E ele mesmo assim dizia que isso era para expulsar ou desencorajar interesseiras. E nessa época, lembrando que o Charlie Munger ele ficou sem grana, ele não tinha grana, então não tem nem motivos para uma interesseira ir atrás dele, né? Então essa é a parte para mim mais interessante do Charlie Munger, porque ele conseguiu superar tudo isso, cara. Doença, morte do filho, perder a casa, perder os bens, perder tudo e mesmo assim chegar onde chegou e mesmo assim continuar atingindo coisas incríveis ao longo da vida. Agora a gente vai entrar numa parte do vídeo que é onde a gente vai falar dos atributos que o próprio Charlie Munger dizia que as pessoas deveriam ter para atingir o sucesso. E cara, se você não curtiu esse vídeo até agora, deixa seu curtir aqui, seu comentário, que isso me ajuda bastante, ajuda a divulgar meu vídeo para mais pessoas. E cara, esse vídeo para mim foi muito inspirador fazer, porque eu admiro demais o Charlie Munger. Então curte aqui, comenta também e vamos para os atributos que o Charlie Munger acreditava ser os atributos para se atingir o sucesso. Vai. O primeiro atributo, cara, é basicamente a paciência, né? O Charlie Munger dizia que você tem que ter paciência para atingir as coisas. Nada acontece de uma hora para outra. Inclusive, ele dizia que você tem que ser paciente, mas aprender também que na vida a gente tem pouquíssimas oportunidades. E quando você acha uma oportunidade de fato, você tem que aprender a ser agressivo nessa hora e jogar, entrar com tudo que você pode nessa oportunidade de investimento, de negócio, do que quer que seja. O segundo atributo é basicamente a disciplina, né, cara? O próprio Charlie Munger dizia o seguinte: você precisa de paciência, disciplina e a habilidade de aprender a perder para vencer a adversidade sem ir à loucura. Ele diz que a disciplina, cara, de se manter constante em um só plano é uma das chaves do sucesso. E ele dizia que o plano dele, do Warren Buffett, era pensar, né? Eles tinham a disciplina de pensar nos negócios. Ele dizia: eu e o Warren, nós somos pagos para pensar e tomar boas decisões. O terceiro atributo é calma, coragem e aprender a tomar a decisão decisiva na hora certa. Esse é um atributo, né, cara? Você precisa se manter calmo, precisa se manter sereno em 90% do tempo, mas aprender novamente a tomar a decisão precisa e agressiva no momento certo. O Warren Buffett também dizia o seguinte: se você quer ser rico, você terá algumas poucas e boas ideias, que você saberá o que está fazendo. Nessa hora você tem que ter coragem para entrar pesado. E cara, é basicamente isso. Você que está ali no seu dia a dia, você não está tendo muitas oportunidades, mas é possível que surja 1 ou 2 ao longo da sua vida.
E se você identificar elas, se você entrar nelas no momento certo, você tem grandes chances de atingir o sucesso. Mas você tem que aprender a identificar essas oportunidades e tem que aprender a ter calma para quando você entrar nelas, você se manter calmo e sereno e frio nas suas decisões. O quarto atributo, cara, é basicamente ser um pouco mais inteligente. O Charlie Munger diz que se você é muito burro, bom, não tem muito o que fazer para você, cara. Você tem que buscar ser um pouco mais inteligente cada dia. Ler um pouco mais cada dia, pensar um pouco mais cada dia, fazer, aplicar um pouco mais cada dia. Basicamente isso. Mas ele diz que se você tem um QI muito alto, você pode ser enganado por esse QI. Por quê? Porque quem tem um QI muito alto tende a seguir os métodos muito à risca. E quando você segue um método muito à risca, a prática é diferente da teoria, por mais que os dois se complementem, não é? Então, se você tende a seguir um método muito à risca, isso para o Charlie Munger não é tão bom. Então, você tem que ter uma visão também prática das coisas, o que requer uma certa inteligência, mas uma inteligência a ponto de não ser enganado pelo seu próprio QI. Honestidade, orientação de longo prazo, paixão e aprender a estudar. Essas são outros atributos que o Charlie Munger considera importantíssimo, primordial para que você atinja o sucesso. Inclusive, o próprio Charlie Munger dizia também, né, que ele nunca conheceu ninguém sábio, ninguém inteligente que não fosse um leitor voraz, que não estivesse a todo o tempo lendo e se informando e buscando mais conhecimento. Uma coisa interessante que o Charlie Munger também falava, que é sobre a amizade, ele diz que, cara, achar os amigos certos, os parceiros certos, é basicamente trabalho também. Então, você simplesmente não acha uma pessoa certa, um parceiro no sentido de negócios, mas pode ser um parceiro da vida também. Você não acha com facilidade, isso requer trabalho, requer esforço. Então, até na amizade, até para buscar os seus amigos e fazer os amigos certos, você precisa imprimir ritmo, imprimir esforço, imprimir pressão, para que vocês possam alinhar os pensamentos e vocês possam se ajudar um ao outro. Quinto e penúltimo atributo é sobre o temperamento. Então ele diz que você tem que aprender a controlar suas emoções nos períodos mais difíceis, né? Diz inclusive que controlar essas emoções em períodos difíceis é mais importante propriamente do que ter inteligência. E o nosso sexto e último atributo é aversão a risco. Para o Charlie Munger, cara, só existia dois tipos de risco. O risco de perda total do capital e o risco de um retorno inadequado. E ele diz que o risco de perder o seu capital por completo é o pior risco de todos para se correr. Então você tem que aprender, né, a ter aversão a risco e saber que volatilidade em si, então o preço subindo e caindo com muita velocidade, isso não necessariamente é um risco. Mas risco sim, está naquilo que você não conhece, naquilo que você não sabe, que pode fazer com que você perca 100% do seu capital. Então o Charlie Munger, ele tinha uma filosofia de investimento, né, que ele se baseava em uma coisa chamada Worldly Wisdom, que é basicamente a sabedoria do mundo, a filosofia do mundo, por assim dizer. Era basicamente o seguinte, ele acreditava que para você resolver um problema, você tem que ter vários modelos de conhecimento dentro da sua cabeça, para você assim pescar, né, ou pegar quais seriam os melhores modelos e quais deles se encaixariam melhor na resolução daquele problema que você tivesse naquele momento específico. E não necessariamente poderia ser um problema financeiro ou relacionado a dinheiro ou relacionado a empresas, mas poderia também ser um problema relacionado à sua vida ou coisas assim. Então, quanto mais modelos você tem, maiores são as chances ou as probabilidades de você pescar um deles e encaixar na resolução de um problema específico que você tinha. E era por isso também que o Munger estudava tanto, né? Porque ele acreditava que era através do estudo, e através do estudo de várias áreas de conhecimento, psicologia, história, biografia de grandes pessoas, psicologia, filosofia, tudo isso, estudando vários modelos de várias áreas do conhecimento, você poderia achar a resolução dos problemas de um modo mais fácil, porque você teria mais modelos de várias formas diferentes dentro da sua cabeça. É nessa filosofia que o Munger acreditava, do Worldly Wisdom. Você também melhoraria, nesse caso, a tomada de decisão. Quando você toma uma decisão baseada na junção, por exemplo, de vários modelos que você tem. Não necessariamente você deveria pegar um modelo, mas você pode juntar várias partes, como um quebra-cabeça, de vários modelos que você leu, que você aprendeu, e assim você tem um conhecimento agregado, de modo que aquele conhecimento agregado te ajudasse
ou te permitisse resolver aqueles problemas. E assim você tomaria melhores decisões baseado nesses vários modelos que você achou, que você estudou. Então aqui vai algumas dicas para você melhorar esses modelos que você futuramente estudará. Primeiro, você tem que ter muitos desses modelos na sua mente. Então você tem que estudar bastante, estudar várias áreas de conhecimento. História, psicologia, mercado, crises, economia, tudo isso. Você vai estudando e vai adquirindo esses modelos. Saber um pouco de cada coisa. Quando você sabe um pouco de cada coisa, é muito melhor do que você saber somente uma coisa específica, mas muito profunda. Quando você sabe um pouquinho de cada coisa, você tem na sua cabeça várias áreas do conhecimento que você pode usar para investir, para ajudar sua família, para criar seus filhos, para fazer o que você quiser, cara. Então saber um pouco de cada coisa é melhor do que saber uma coisa a fundo. Isso segundo Charles Munger. A terceira coisa é pensar rápido. Então você pensa rápido, você consegue resolver os seus problemas rápidos. Mas esse pensar rápido tem relação com a quantidade de modelos que você tem e com a forma com que você consegue jogar ou agregar todos esses modelos ou partes dele. Cometa erros, mas não cometa o erro da omissão. Se você for escolher entre fazer e não fazer, escolha fazer. Por mais que isso seja errado, por mais que você não esteja 100% confiante. Escolha fazer, mas não se omita. Isso faz parte também da criação de modelos. Além disso, o Munger falava de 25 vieses ou 25 tendências, como ele chamava, lá no livro dele, The Complete Investor. Algumas delas são a tendência de gostar, a tendência de não gostar, a tendência de odiar, evitar dúvidas, a tendência da inconsistência, a tendência da curiosidade, reciprocidade e a tendência que você tem da influência de pessoas próximas. Além disso, existe a tendência da autoridade. Então, todas essas tendências, ele acreditava que eram tendências humanas, né? De modo que se tornasse vieses para a gente, de certa forma. Então, você vê que aqui, nessas tendências, existe a tendência da autoridade, que o Robert Cialdini já falava lá no livro dele das Armas da Persuasão, né? Autoridade, compromisso e coerência, reciprocidade. O Munger também acreditava, ou acredita nesses vieses que nós temos. Existe uma tendência, um viés, que é bem peculiar, e eu vou falar ele para você aqui agora, mas eu não vou falar o que é, eu vou deixar você pesquisar. Eu quero aguçar essa curiosidade em você. Se você chegou até aqui no vídeo, vai lá, cara. É a Lollapalooza. Coloca assim, Lollapalooza no Google, Charles Munger. E aí você vai ver que essa Lollapalooza tem relação com esse Worldly Wisdom. Você vai ver qual é a relação entre eles. Você coloca Lollapalooza no Google e Charles Munger e você vai ver que esse Lollapalooza tem relação com Worldly Wisdom. Essa é a tarefa que você agora ficou encarregado no final do vídeo. Deixa eu te pedir, cara, aqui para curtir novamente, compartilhar com seus amigos, para que eles também adquiram esse conhecimento. Eu sei que você quer dar esse conhecimento para eles e é de graça. Então compartilhe com eles, isso me ajuda demais. Curta esse vídeo novamente. A gente terminou por aqui. Obrigado se você ficou até aqui, assistiu até aqui. Por esse vídeo é isso, meu amigo. Espero que você tenha gostado e valeu!